Você pode estar abrindo a tua Bíblia em Jonas capítulo 3. Nós vamos encerrar essa série de 3 mensagens no livro de Jonas. Vamos encerrar hoje. Aquele irmão Anderley tem tido uma melhora grande. A irmã dele morreu, mas ele está indo bem. Está indo bem. Já está conseguindo, tirou a sedação, está conseguindo ficar ali um tempo respirando por si só. Então, há uma esperança grande. A esposa do pastor Wilson, a Vilma, também tem tido alguma melhora. Parecia que era um caso irreversível, e Deus agiu. Ela ainda tem que enfrentar algumas dificuldades, mas está melhorando. A irmã Cristina, esposa do pastor Isaías São Paulo, também melhorou, inclusive teve alta. Graças a Deus por essas vidas. Graças a Deus. Precisamos continuar orando por essas vidas. Tanta gente que tem sofrido, né, com a Covid. E de uma maneira especial, nós vamos orar nessa noite novamente pela Josi, né? A situação da Josi é dramática, porque ela tem enfrentado há tanto tempo esse sofrimento, tanto tempo, um sofrimento grande, e passado por várias quimioterapias. Só que ela vai vencer, irmãos. Nós estamos orando. Ela precisa de um milagre, Deus fará esse milagre. Ou melhor, Deus está fazendo esse milagre. Deus está fazendo. Eu acredito mesmo. Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer um clamor por ela. Antes, porém, vamos ler o texto da Bíblia, Jonas 3, do versículo 1 ao 10. Diz assim o texto sagrado. 3:1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito, muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, vai desaparecer. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Vamos ficar de pé, vamos clamar pelos enfermos, como temos feito aqui todos os domingos. Vamos clamar especialmente pela Josi nesta noite. Nosso Deus querido, nós estamos te louvando nesse instante, porque Tu és bom, Tu és Deus Salvador, Tu és Deus Redentor, Tu és a nossa única e verdadeira esperança. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido a despeito de nossa pequenez.
Nós te glorificamos por cada bênção que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E eu peço a Ti agora que Tu venhas nos abençoar, visitando os enfermos, meu Pai, que estão nos hospitais, em suas casas. Continua abençoando o Anderlei lá em Ponta Grossa, numa situação ainda aflitiva. A Vilma, a Fábia lá em Curitiba, meu Pai. O pastor Otacílio, o pastor Cleidivaldo, continua operando na vida deles de uma maneira gloriosa, Senhor. A Lidiane vai abençoando a filha da Josefina, derramando a Tua graça sobre a Tua filhinha. O Jairo, meu Pai, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve alta no hospital, mas que Tu possas continuar agindo na sua saúde, na sua vida. E de uma maneira muito especial, nós clamamos agora, Senhor, pela Josi, mais uma vez. Mãe amada, Tua filha tem enfrentado dias difíceis, porém o Senhor tem estado com ela. O Senhor tem sido fiel, maravilhoso, o Senhor tem preservado a sua vida e o Senhor continuará a fazê-lo. Pai amado, continua a abençoá-la em seu tratamento, que Tu possas realizar uma obra linda, continua usando os médicos, Pai amado, para ajudá-la, mas sobretudo, ó Pai, nós pedimos a Ti agora que Tu entres com a Tua providência. Pai amado, quando o Teu Filho Jesus passou por aqui, Ele deixou uma mensagem clara, que tudo que nós pedirmos ao Senhor com fé, o Senhor haveria de conceder. E nós estamos crendo, ó Pai, nós estamos crendo verdadeiramente no milagre naquela vida. Nós estamos crendo na bênção sobre a Tua filha. Se ela precisa do milagre, o milagre só o Senhor pode fazer e o Senhor fará. Toca-me, canta aias naquela vida, meu Pai amado. O Senhor pode agora enviar o anjo da cura e tocar naquela vida e arrancar aquele mal. Ricanta aias. Toca nos pulmões, toca no fígado, toca em cada parte, meu Pai, que necessita. No seu intestino, meu Pai, toca ali na vida da Tua filha, toca na cabeça, toca no coração. Vai, meu Pai, restaurando, mirranda zaia, vai passando o Teu sangue no seu sangue, passando aquele corpo, meu Pai, vai passando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, vai realizando uma obra singular, poderosa, maravilhosa, Senhor. Nós queremos ouvir o testemunho desse milagre e sabemos que vamos ouvir, porque o Senhor é o Deus da nossa esperança e o Senhor sempre nos atende, o Senhor vai atender e nós clamamos a Ti. Haja-me cantas aias naquela vida de maneira maravilhosa e sara, Senhor, sara a Tua filha, liberta a Tua filha daquele mal. Glorifica o Teu nome naquela vida e realiza essa obra maravilhosa. Ela vai testemunhar em Maringá e em muitos lugares o milagre que o Senhor está concedendo a ela. Ah, meu Pai, faça isso acontecer. Nós clamamos a Ti, cremos em Ti, buscamos a Ti, e de Ti a bênção me cantas, ai. Opera na sua vida, em cada enfermo, no nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra. Traga algo edificante aos nossos corações e dá-nos a Tua paz no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? O autor aos Hebreus, ali no capítulo 2, ele fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É um versículo muito profundo, porque a salvação preparada e outorgada pelo Senhor Jesus é extraordinária, é poderosa demais. A salvação que Deus nos concede é singular. Jesus, Ele criou todas as coisas. O próprio autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, fala: nada do que existe foi feito sem que Ele o fizesse. Depois Ele vem ao mundo, viver a nossa vida, sofrer o nosso sofrimento e morrer a nossa morte.
Ele vem ao mundo e paga o preço da nossa salvação com um sacrifício enorme, imensurável. Um sacrifício extraordinário. Ele vai para uma cruz voluntariamente. E lá ele fica durante 6 horas crucificado, derramando o seu sangue das suas mãos, dos seus pés, sofrendo fisicamente como jamais alguém sofreu, sofrendo moralmente em razão de tanta zombaria contra ele, e sofrendo espiritualmente porque ele carregava sobre si o preço da nossa salvação, os nossos pecados. Ele estava ali pagando os nossos pecados, ele estava ali trazendo purificação, trazendo salvação para nós. Então veja bem, o Deus que criou todas as coisas, foi o Deus que veio ao mundo e pagou o preço da nossa redenção. Depois disso ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos convencer do pecado e para trazer a convicção da salvação que podemos ter em Jesus. É algo extraordinário essa salvação. É algo maravilhoso, incomparável. Como vamos escapar se negligenciarmos isso? Se não nos apegarmos de todo o coração para essa obra tão magnífica que foi realizada pelo nosso Senhor? É a salvação que você tem, ou que você pode ter. Eu estou encerrando essa série de 3 mensagens desse livro, desse profeta Jonas, um profeta que não aparece com grande destaque, porém, ali no livro dos reis, ele aparece uma vez, e entendemos, ou entendem os comentaristas, que ele era do pessoal de Elias, então era alguém com experiência. Ele é chamado por Deus para ir a essa cidade de Nínive. Nínive era a cidade do pecado na época, uma cidade na qual as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que Deus condenava. E Deus resolve enviar aquele profeta com uma mensagem dura. A mensagem está aqui no versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu vou acabar com essa cidade. O pecado era muito grave, muito grave. Aqui no capítulo 1, no versículo 2, diz: dispõe-te a vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aquela cidade estava condenada, mas Deus resolve enviar o profeta para aquele lugar. Ele se nega a ir. Pelo contrário, ele foge para Tarso, ele vai para a Europa, e a cidade estava mais ao oriente, 800 quilômetros ao oriente. Ele vai exatamente na direção contrária. E como eu ministrei aqui na primeira mensagem, ele entra no navio e aquele navio estava a ponto de despedaçar-se em alto mar, em razão de uma forte tempestade que o próprio Senhor levantou, e ele é jogado ao mar. Ele deixa de realizar a sua missão, ele vai para o mar, mas Deus, pela sua misericórdia, prepara um grande peixe que vai tomar ali a vida do Jonas. No capítulo 2, que eu ministrei no domingo passado, nós vamos ver que lá, dentro do peixe, ele se sentindo vivo, ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor, e ele deseja estar novamente no templo do Senhor para fazer a vontade do Senhor. E depois de momentos de grande quebrantamento, depois de 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, ele tem ali uma experiência renovadora e abençoadora. E o Senhor faz com que o peixe o lançasse de volta à terra. Agora chegamos no capítulo que vamos ministrar nessa noite. Nós vemos aqui que quando ele chega em terra, a primeira coisa que ele vai ouvir é exatamente o que ele tinha ouvido lá no versículo 2 do primeiro capítulo. Dispõe-te
e vai à grande cidade de Nínive. E agora o Senhor diz, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmão, nós precisamos aprender uma coisa, quando Deus fala alguma coisa com a gente, está falando. Se Deus mandou você fazer algo, tem que ser feito. Se Deus está requerendo alguma coisa nossa, a gente tem que se dobrar. Não temos como ter uma outra posição, porque Deus é o Deus Criador. Mas Ele é maravilhoso. Ele veio à terra pagar o preço da redenção. Olha como Ele é bom, amor, misericórdia. Mas quando Ele fala uma coisa, Ele não muda. Ele começa esse discurso aqui. Agora Jonas estava em terra, um tanto amarrotado, né? Saiu daquele peixe. E quando ele olha para cima, Deus fala com ele, vai à cidade de Nínive e proclama a mensagem. Só que dessa feita, Jonas vai àquela cidade. Era uma cidade de um pouco mais de 120 mil habitantes à época. Era uma cidade forte, seria no futuro a capital de um império, o Império Assírio. Mas naquele tempo já era uma cidade forte, cujos moradores já devoravam as cidades e nações vizinhas. E a Bíblia diz que Jonas começou a percorrer a cidade, ele vai pregando, e ali tem um grande quebrantamento e arrependimento, e Deus salva aquela cidade. É impressionante, a despeito de todo o pecado, apesar de toda a maldade, de todo o mal que lá havia, a salvação atinge aquele povo naquele momento, naquela oportunidade. Interessante que Jesus vai lá no seu evangelho falar, olha, Nínive ouviu a mensagem de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Nínive é citada, inclusive, no evangelho, porque naquela oportunidade pôde se dobrar diante do Senhor e ter uma experiência de salvação. Então, com base nesse capítulo 3, nós vamos ministrar ao teu coração, diga assim, a grande salvação de Deus. Irmãos, essa salvação é muito grande, porque em alguns momentos parece que as pessoas que se convertem estão fazendo um favor para Deus. Olha, Deus, se o Senhor me fizer isso, eu vou lá para a igreja. Não. A conversão nossa significa a gente ter um coração grato, porque a grande salvação, ela é de Deus. Por isso que eu coloquei o termo, a grande salvação de Deus. Essa salvação não depende de nós, depende de Deus. Quem pagou o preço da salvação foi Deus. Quem nos chamou foi o Espírito de Deus. Quem nos redime é o Senhor. Então essa salvação é grande demais, mas ela vem de Deus. O que nós devemos fazer? Abrir o coração e deixar Deus nos dominar, e isso precisa ser sempre. Um dia alguém falou assim, a gente precisa converter de novo toda semana, né? Ter uma nova experiência com Deus, ter uma nova conversão para uma realidade de Deus. É algo grandioso, que nós não podemos jamais deixar de abraçar, e também jamais podemos abandonar, porque não tem outra esperança, não há outra salvação, não há outra salvação. A salvação é essa, ela é linda, ela é gloriosa, mas a salvação é essa, é a salvação que Deus nos concede. Então vamos lá, a grande salvação de Deus. Diga assim, com a obediência de um servo de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. De novo Deus falou com ele. Só que agora ele vai se portar como servo de Deus. Naquele primeiro momento ele resiste. E ele não serve a Deus como deveria fazer. Mas agora é diferente. Depois de passar por aquela amarga experiência no mar, de ter ali sofrido aquela situação dramática no mar, ele agora vai aceitar. Era Deus chamando novamente.
Ele teria que se dispor a fazê-lo. Ele teria que dedicar a vida àquela missão, se submeter à vontade de Deus. Ele teria que estar ali para realizar a obra. Interessante isso, irmão. Deus queria abençoar aquela cidade. A cidade merecia? Não, não merecia. Ninguém merece. Tudo que Deus nos concede, amém? Ninguém merece nada. Mas Deus queria abençoar. Mas Deus não dá a bênção dele de qualquer maneira. Não é assim a bênção. Aquela cidade só foi abençoada quando Jonas foi para lá. Só foi abençoada quando Jonas pregou. Aquele povo dependeu de Jonas. E Jonas foi para lá sem gostar deles. Jonas pregava aquilo torcendo para acontecer. Tomara que ela seja subvertida. É interessante. Mas ele agora obedece. Ele agora vai proclamar a mensagem do Senhor. O mundo depende de nós. Você não sabe a importância crucial que você tem no reino de Deus. Se Deus quer te usar, se Deus te chama para abençoar alguém, você é o canal de bênção para aquela vida. Não há outra esperança, não. Tem muita gente que pensa, se eu não for, Deus vai mandar outro. Não, Deus não mandou outro. Deus mandou o Jonas. Jonas não foi, vai para o fundo do mar, mas não mandou outro. Por isso que muitas vezes você pensa ali no amigo, o dia do amigo daqui 2 dias, por isso que eu estou falando essa palavra. Você pensa num amigo, e você pensa, eu não vou falar não, eu vou fazer uma oração por aquela pessoa e Deus vai levantar alguém. Não vai levantar. Deus mandou você, é você. Deus falou, fale com aquela pessoa, fale. Deus falou, vai lá, abençoa aquela vida, você precisa ir abençoá-la. Deus levanta alguém para fazer uma obra, é aquela pessoa que precisa ser usada por Deus. Então nós não podemos falar, Senhor, eu não vou fazer isso, porque o Senhor fará. Não, é nós que fazemos. É impressionante na Bíblia, quando Jesus falou assim, em meu nome expulsareis demônio. Quem expulsa somos nós. Não, Deus não envia um anjo, não envia não. É nós que chegamos e falamos, demônio, sai em nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome curareis enfermos. Tem pessoa que vai orar, põe a mão na cabeça da pessoa e fala, Senhor, vem aqui curar. Não é isso que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente colocar a mão na cabeça e falar, enfermidade, saia em nome de Jesus. É no nome dele, mas Deus usa os seus servos. A despeito da pequenez de cada servo, de cada serva, Deus usa os seus servos para fazer a obra. Você é instrumento do Senhor para abençoar. Você pode muito, junto à tua família, amigos e tantos lugares, trabalho, você pode. Você é levantado pelo Senhor. Quando você prega, é óbvio que é a unção do Espírito Santo que vai abençoar, mas é a tua palavra, é você que vai falar. Você que vai dizer. Interessante quando Pedro chega ali à porta formosa do templo e tem aquele coxo, e ele fala assim, junto com João, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. O coxo não levantou não. Não levantou não. O que ele fez? Autoridade. Ele pegou aquele coxo e colocou de pé. E falou, anda! Aí ele andou, saltou, entrou no templo. Pedro abençoou aquele coxo. Você tem muita coisa na tua vida que você nem imagina. Muitas vezes a gente chega com muita pequenez, assim, uma humildade exacerbada diante das pessoas e fala, eu vim aqui, quem sabe Deus vai fazer uma obra. Não é assim que Deus quer. Nós precisamos ter autoridade. Nós precisamos ter autoridade de abençoar. Ali no começo do livro de Atos, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Pedro ia passando, a turma pensava, eis aí uma grande virtude de Deus, aquela unção na sombra abençoava. Você, diante de Deus, é mais do que imagina. E você pode ser um canal forte de bênção para muita gente, você pode.
Você pode chegar em uma pessoa pecaminosa e colocar a mão e falar: eu estou te abençoando em nome de Jesus. Eu estou declarando a tua recuperação, a tua cura, no nome de Jesus. Nesse tempo do fim, nós precisamos nos levantar com muita força. E nós precisamos ir até os pecadores e abençoá-los. Nós não fomos chamados para derrotar ninguém, nós fomos chamados para abençoar. E quando vamos, Deus faz a obra, me canta as aias. Deus quer te usar com poder, amém. O que nós precisamos fazer, pastor? Obedecer. Deus está mandando você ir lá abençoar alguém? Vá. Deus está falando para você ser uma bênção na vida de uma pessoa, vai até lá. E vai acontecer algo, você pode ter certeza. Vai acontecer algo especial. Vai acontecer. Amém? Você acredita nisso? Aplauda o Senhor. A grande salvação de Deus, diga assim, com a pregação da palavra de Deus. O versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante, eu falei para vocês, mais de 120 mil habitantes, diante de Deus, e 3 dias para percorrer. Ele teria que ficar 3 dias andando para conseguir pregar para todo mundo. E ele começa a percorrer a cidade, ele vai caminho de um dia, ele pregava e dizia: ainda há 40 dias Nínive será subvertida. Jonas tinha passado pela moenda de Deus, ele tinha aprendido que ele era a bênção de Deus quando obedecia. Quando obedecia, ele se tornava maldição para quem estava no navio com ele. Ele era a bênção de Deus quando estava fazendo a vontade de Deus. Quando estava a vontade de Deus, vai para o fundo do mar. Agora, ele saiu do mar e ele obedeceu, e ele vai até lá. E ele começa a pregar o que Deus mandou que ele pregasse. Qual era a pregação? Pregar. E ele dizia: daqui 40 dias vocês vão desaparecer. Você já pensou? Ele estava pregando junto a umas pessoas ruins demais, duras de coração, pecadoras ao extremo. Alguém podia dizer que aquelas pessoas poderiam matá-lo. Poderiam matá-lo se Deus não estivesse com ele, amém? Ninguém mata quem Deus não deixa matar, amém? E ele pregou duro. Eu fico imaginando que ele ia passando e dizendo: olha, daqui 40 dias vocês vão morrer. E ele pensava: nunca mais vou ver esse povo, que vai mesmo. Deus mandou vir aqui, esse povo é muito ruim, esse povo é maldoso, é pecadores assim terríveis. E ele não tinha esperança da salvação, mas ele pregou a palavra. Deus diz: a minha palavra não volta vazia. É impressionante o poder da palavra. O poder da palavra. Quando Deus avisa alguém, Ele tem um propósito. Quando o juízo divino, Deus proclama sobre alguém, obviamente a pessoa vai sofrer se não tiver um arrependimento. A mensagem do Senhor é forte. Em São Paulo, eu contei para vocês há algum tempo, quando o Pochô pregava ali, ele dizia da ressurreição do filho dele, que tornar-se-ia o sucessor dele. Quando morreu, ele chega lá e ele ora 1 hora e não acontece nada, mais o moço estava morto. Não acontece. Depois de ele orar 3 horas, ele cita a palavra e fala: se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E o moço tinha bebido. Ou comido, ele estava num restaurante e comeu alguma coisa que o envenenou e ele morreu. Ele morreu. E ele vai, só que ele está indo para o céu. O moço era uma pessoa de Deus, como é até hoje. E o moço, quando volta, quando ele ressuscita, ele vai dizer para o pai: eu estava indo para um lugar gostoso demais, eu estava indo para aquele lugar, e eu sabia que alguém estava junto comigo, eu não vi o rosto, mas eu sabia que era Jesus, mas eu não vi o rosto. E de repente ele me falou: você precisa voltar porque o teu pai está orando e citando a palavra. Queridos, a palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos aprender a orar citando a Bíblia, por isso que precisamos ler Bíblia e citá-la. Você precisa pegar aqueles versículos bíblicos que Deus falou,
A Bíblia fala de mais de 8.000 promessas que Deus tem para nós na Bíblia. Imagina quantas. Você precisa pegar aqueles textos e trazer para a tua realidade pessoal. Você precisa introjetar essa palavra no teu coração. E você precisa citá-la quando estiver orando. E tomar posse daquela palavra, porque a palavra é poderosa. A Bíblia é o único livro que jamais foi superado no mundo. O primeiro livro publicado, a despeito de tantas perseguições contra a Bíblia. Ela está aqui, no mundo inteiro nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. E essa palavra é forte, essa palavra é poderosa, essa palavra é penetrante, como espada alguma de 2 fios, divide alma e espírito. Essa palavra transforma, essa palavra muda a realidade de pessoas. Você conhece alguém que não tem jeito? Tem, se a palavra chegar. Você conhece alguém que você não tem esperança naquela pessoa? Leva a Bíblia. Muitas vezes a gente vai falar com alguém e a gente fala o que a gente pensa. A gente fala, você está mal, você é viciado, você está perdido, você vai para o inferno. Isso não é Bíblia. Não é isso que está escrito na Bíblia. Você tem que chegar diante de alguém perdido e falar o seguinte: olha, você poderá sofrer as consequências do teu erro. Todavia a Bíblia diz que Jesus veio para salvar. Ele veio. Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos usar os textos da Bíblia e levar essa palavra. Se conhece alguém que está precisando de uma transformação, leva os textos da Bíblia. E à medida que você falar esta palavra, e você vai falar com autoridade, Deus vai fazer uma grande obra. Essa palavra é poderosa. Precisamos pregar a palavra. Não podemos pregar o que pensamos, o que achamos. Nós precisamos olhar para o mundo e falar, a única esperança do mundo é a Bíblia, é a palavra de Deus. O mundo já está cheio de filosofias ou coisas semelhantes. O mundo está precisando agora de Deus. E Deus só vai ser revelado aos corações quando a palavra dele prevalecer. Nós precisamos pregar a palavra. Tem muita gente na televisão pregando tantas coisas, mas não prega a verdadeira palavra. O que liberta é a palavra, o que abençoa é a palavra. Nós precisamos usar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tornar-se-á eficaz na vida do pecador, e Deus vai mudar aquela vida, e Deus vai transformar a pessoa. Aplauda o Senhor. Vamos lá, grande salvação de Deus. Diga assim: com a sincera conversão diante de Deus. O versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus. Interessante, era um povo ruim demais, ímpio. Um povo que servia a muitos deuses, com D minúsculo. E a Bíblia diz que eles proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco. Naquele tempo, quando o judeu queria se humilhar, ele vestia uma roupa com pano de saco, se assentava sob cinza, que o rei vai fazer daqui a pouco, desde o maior até o menor. E a notícia chegou ao rei de Nínive, e ele poderia falar: prenda esse homem. Não, a Bíblia diz que ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, e também cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. Impressionante isso, irmão. Isso aí é mais ou menos assim, você chegar aqui na América, tem um país assim, há muitos anos, muito incrédulo, a vida toda teve um líder muito forte, uma questão de ética, não vou falar o nome do país, mas muitos podem descobrir, um lugar onde pouco se proclamou a palavra. Nós temos 2 igrejas nesse paísinho hoje, ali da América Central, e nós temos um pastor lá chamado Pastor Jesus, o nome dele é até forte, e ele esteve no meu escritório, há uns 3 anos atrás. Eu estava visitando o Brasil, e o pastor Altair, lá da terra do pastor Vanderlei, o pastor Altair trouxe ele no meu escritório. Eu estava conversando com ele, e ele falando da dificuldade ali,
para fazer a obra. Tudo muito difícil. Você não pode ter templo com o nome ali da igreja. Você não pode falar, mas ele estava dizendo assim, que as pessoas, elas vão se quebrantando. No meio de tanta dificuldade, ele estava contando que a pessoa começa a crer. E eles vão pregar a palavra, eles não podem usar o som que nós temos aqui, eles têm que fazer a coisa muito quietinha, e tem que ficar ali fazendo culto, sem muito alarde, de repente aparece um policial, e ninguém pede a conversão sincera de pessoas. Ninguém pede a conversão. Quando Deus chega, Ele chega chegando de verdade. Aqui na cidade de Nínive, irmãos, imagina você, aquele povo ruim, o rei agora, ele se cobre de cinza e veste com pano de saco, ele proclama um jejum, diz aqui o versículo 7, para ele, para os nobres, para todos os homens e mulheres, para os animais, bois, ovelhas, todo mundo tinha que jejuar. Eles passaram um dia sem comer, sem beber. As ovelhas olhavam uma para a outra e daí? Falavam, hoje não tem água e nem comida, fica quietinho aí que o rei está bravo. Algo extraordinário. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa assim, mas meu Deus, como aconteceu? É o poder da palavra, chegou até ali e transformou. A sincera conversão agrada o coração de Deus. Então, essa grande salvação, ela vai transformando vidas. Eu estava lendo algo, hoje a igreja que mais cresce no mundo é na China. Lá tem muita gente mesmo para converter, 1,5 bilhão de pessoas. Mas, irmãos, a perseguição é atroz, terrível. Normalmente a igreja é subterrânea, aquela igreja cresce e cresce. Parece que quando há mais perseguição, mais as pessoas se voltam para a palavra. Em alguns lugares, quando eles conseguem uma Bíblia, eles dividem a Bíblia e dão uma folha para cada pessoa. Eles não têm Bíblia, então cada um leva uma folha, pelo menos vai ter um pedacinho da Bíblia. E aquilo ali se torna tão forte, tão significativo, que vão converter. Procura ler sobre a igreja subterrânea da China. Quando Woods Taylor chegou até lá, ele não imaginava a obra que Deus iria fazer naquele país. E as pessoas vão se convertendo, e o Espírito Santo vai transformando e vai agindo. E aí vem a sincera conversão. Nós precisamos levar as pessoas a uma conversão verdadeira. Eu penso que toda essa luta que estamos passando, e Deus permitindo que a gente passasse, é para que haja conversão, inclusive de evangélico, converter de novo mesmo. Nascer, precisa nascer. Porque muita gente vai até Jesus, simplesmente para conseguir algo de Jesus. Tem pessoa que quer fazer uma troca, Senhor, eu te dou isso, o Senhor me devolve muito mais. Então, hoje o Evangelho, muitas vezes na televisão, na internet, tem muitas mensagens e não traz nada de interessante. Tem gente que tem até hoje o vício de ficar assistindo ali bobagem, ouvindo. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia, para a palavra. O que Deus quer ver é uma sincera conversão. E aquele rei prostou com o rosto em terra, sob cinza, e falou, todo mundo aqui vai jejuar. Todo mundo aqui vai jejuar. Até os animais vão jejuar. E ele termina ali dizendo, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aquele rei entendeu, quando alguém chegou para ele e falou, rei, tem uma pessoa aí, com cara de hebreu, pregando na cidade, e ele está dizendo o seguinte, olha, a maldade de vocês subir até os céus, e Deus vai subverter essa cidade. O que nós fazemos com esse moço? O rei entendeu, nós somos isso mesmo. Eles estão falando que a nossa maldade subiu até Deus e nós somos maldosos mesmos. E aí ele proclama ali um jejum. Aquele profeta que não queria pregar para eles e pregou com má vontade, produziu um fruto extraordinário. Porque Deus quer abençoar sempre.
Mas Deus quer encontrar corações sinceros. Deus quer encontrar corações quebrantados, humilhados, com a fé verdadeira. Quando isso acontece, Deus age, Deus abençoa. Você quer ter a bênção de Deus? Se queda diante do Senhor. Muitas vezes a gente quer demonstrar para Deus e para os homens que sabemos mais do que sabemos. Muitas vezes a gente quer passar uma visão de nós mesmos muito acima daquilo que somos. Mas nós precisamos chegar diante de Deus e falarmos: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Irmãos, de onde veio esse vírus maligno? A gente não pode precisar, ainda que tenha algumas hipóteses, né? Uma muito forte, que foi dita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, e é muito forte. Mas uma coisa é verdadeira: Deus permitiu que esse vírus se espalhasse pelo mundo. Deus quer quebrantamento, quebrantamento, quebrantamento. Deus não quer negociação com Ele. Eu vou para a igreja e Deus vai me fazer eu ter tudo o que eu sonhei. Não é isso que Deus promete na Bíblia. Na Bíblia Deus promete o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, Ele nunca correu atrás de ninguém. Pelo contrário, quando alguém falava: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo do Senhor, e ele olhava assim no coração, via falta de sinceridade, e falou: filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A mensagem de Jesus é incisiva. Jesus procura a alma, Jesus procura o coração. A um coração quebrantado Deus não despreza, diz o salmista. Quando a gente se deixa quebrantar na presença do Senhor, uma obra linda, maravilhosa acontece. Isso vale para qualquer pessoa, convertida ou não. O que Deus está procurando hoje é quebrantamento. Quando Billy Graham, ainda vivo, pregou na África aquela série de sermões, olha, Billy Graham prega novo nascimento para católicos e protestantes. Aquilo chocou o mundo. Até eu, quando li, eu assustei. Depois eu estive analisando. É isso que Deus quer. Deus quer novo nascimento. Deus quer nova vida. Não adianta a gente pensar: eu tenho igreja, eu tenho isso. Tem, mas cadê? Cadê o fruto? Cadê a vida? Cadê o coração transformado? O que cada pessoa do mundo precisa não é de uma religião. O que cada pessoa precisa é do dono desse mundo, é de uma experiência real com aquele que criou os céus e a terra, com aquele que tem todo o poder consigo, com aquele que nos ama, com aquele que já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós precisamos de Jesus, não de uma religião. Se nós tivermos Jesus verdadeiramente, a nossa vida será vencedora. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, quarto e último lugar, a grande salvação de Deus. Diga assim: com a compaixão de Deus. O versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram? Quebrantamento, jejum e tal. Como se converter do seu mau caminho, arrependimento. Aí Deus se arrepende. Essa palavra arrepender vem do hebraico para o português um tanto forçada. É que Deus, Ele muda de pensamento. Deus deixa de aplicar o mal. A raiz dessa palavra, ali na essência é isso. Deus deixa de aplicar o mal que tinha dito que faria e não fez. Lá no versículo 11 do capítulo 4, o último versículo do livro, ele vai falar ali com Jonas, quando Jonas estava chateado pela grande obra que ele fez. Ele vai dizer: não hei eu de ter compaixão, olha a compaixão, da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então o que Deus vai fazer ali é uma obra de compaixão. Ele vai ter misericórdia, Ele vai perdoar, Ele vai redimir aquele povo pela sua compaixão.
Irmãos, na Bíblia, algumas vezes a gente vê Jesus agindo e ele olha com compaixão. Você vai ler na Bíblia, você vai ver que ele encontrava o doente, ele tinha compaixão. Quando ele vai transformar ali aqueles pães e peixe ali para a multidão, a Bíblia diz que ele olha para a multidão e tem compaixão. Jesus sempre agiu com compaixão. Deus olha para esse mundo perdido e ele continua tendo compaixão. Até quando? Até o arrebatamento da igreja. Depois vem grande tribulação, vem muita coisa por aí. Mas ele tem compaixão. Muitas vezes a gente não tem a mesma compaixão. Muitas vezes a gente não tem a mesma facilidade para perdoar e para ajudar, mas Deus tem. Quando o coração se quebranta diante dele, ele tem compaixão. Então essa grande salvação de Deus, ela vem com a compaixão do Senhor. Ele olha para você agora, ele não está te condenando, ele está dizendo, eu quero te abençoar. Eu quero transformar a tua vida, mas ele precisa fazer isso, e ele não faz se você não deixar. Se a pessoa não abrir o coração, ele jamais vai forçar alguém. Assistindo, você que está aqui, ele não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Por isso que ele dizia, quem quiser vir após mim, quem quiser vir, pode vir. Quem não quiser, não venha. Mas quem vem, ele tinha compaixão. Naquela época, estava leproso, ele curava, estava morto, ele ressuscitava, estava com fome, ele multiplicava o pão, o peixe, tudo com compaixão, mas compaixão para com aqueles que se deixam abençoar. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não se deixam abençoar, não deixa Deus colocar sobre eles a sua bênção. Nós precisamos deixar Deus tomar conta de nós. Nós precisamos deixar Deus nos usar, mas nós precisamos também nos quebrantar diante dEle. Olha, esse moço pregou para uma cidade incrédula, e houve conversão geral naquele momento. Você pode ser o canal de muita bênção nas mãos dEle. Não tem ninguém muito difícil para que Deus não possa salvar. Ele tem compaixão das pessoas. Eu estou concluindo essa mensagem dizendo, ele tem compaixão, mas ele usa alguém que é obediente. Ele tem compaixão, mas ele faz a obra quando pregamos a sua palavra. Ele tem compaixão, mas ele quer o quebrantamento, a sinceridade dos corações. Aí a compaixão dele se torna forte e a grande salvação domina os corações, e Deus salva, e Deus abençoa, e Deus transforma, e Deus faz algo lindo. Uma cidade maldosa e incrédula se queda diante do Senhor, e aquela obra foi excelente. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé enquanto o louvor está vindo à frente. Eu quero orar por você, você que está aqui, quem sabe você falta ainda uma experiência real de salvação. Eu quero orar. Eu quero orar por você também, que está aqui. E você que precisa verdadeiramente se deixar, se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Você precisa disso. Nós estamos no tempo do fim e Deus quer levantar um exército valioso, um exército poderoso. Deus quer levantar esse exército para fazer uma obra completa. Deus tem muita gente para salvar nesse tempo do fim. Quando a gente chegar no céu, não vamos ficar surpresos com as pessoas que vamos encontrar lá. Quem sabe algumas pessoas da cidade que você jamais pensou que elas pudessem estar lá, estarão. E Deus vai fazer isso de uma maneira linda. Mas nós precisamos deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. E Deus, pela sua compaixão, Ele vai nos usar e vai abençoar, salvar.